Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, hoje eu vou dar dicas para vocês de como vocês se tornarem leitores e vou compartilhar com vocês a minha história. Eu espero que vocês possam se tornar grandes leitores com essa minha dica, tá bom? E depois, se vocês se tornarem, coloquem aqui embaixo nos comentários qual que foi a sua história, tá bom? Então, vamos lá? Bom, eu vou primeiro então contar pra vocês qual que foi a minha história com a leitura. Por que é que eu comecei a ler e por que é que hoje em dia eu gosto tanto de ler livros. Como toda criança, eu demorei pra aprender a ler. Eu comecei a ler no final da segunda, terceira série. Todos meus coleguinhas já liam e tava a Júlia lá atrás da dona que não sabia ler ainda. Então, claro que sempre vai ter aquele clique pra você começar a ler. E depois, claro, como criança eu também não gostava de ler, porque sempre é aquela coisa por obrigação. Ai, vai ter prova do livro, não sei o que, vamos ler o livro e tal. Hoje em dia eu leio para meu próprio prazer, porque eu gosto de ler. E eu vou contar pra vocês o porquê que isso aconteceu comigo, porquê que eu mudei tanto e porquê que eu comecei a gostar de ler. Bom, foi eu acho que na 7ª série ou na 8ª série que teve um amigo secreto. E eu ganhei esse livro aqui. Eu ganhei esse livro aqui de Amigo Secreto. Ele tem 363 páginas. Eu nunca tinha lido livros grossos assim, a não ser os da prova, que a professora obrigava a gente a ler. Então, eu deixei esse livro, eu juro, ali na prateleira por uns 3 meses parados. Aí, quando chegou nas férias, eu não tinha nada pra fazer, eu pensei assim, ah não, eu vou ler esse livro, talvez ele seja legal. Aí eu li aqui atrás, pesquisei um pouquinho sobre ele na internet e eu até que me interessei. Então, eu comecei a ler ele. E sabe quando aquele livro te puxa pra dentro dele, que você não quer parar de ler enquanto você não sabe o que acontece na próxima página? Esse livro fez isso comigo. Então, o gênero dele é de romance, é uma garota que acabou se perdendo no século XIX. Então envolve as duas coisas que eu mais amo, que é a história e livros. Porque o que aconteceu? Como é um romance, eu acabei me prendendo muito mais nele, entendeu? Porque eu sou apaixonada por romance. Por causa desse livro, eu posso dizer que o meu gênero de ler livros é romance. Porque ela conheceu um homem no século XIX e, assim como ia contando a história deles, ia falando como que era naquele século. Então eu, sempre muito curiosa para saber como que era nos séculos passados, eu sempre costumo saber mais e procurar. Então eu quis terminar de ler logo esse livro pra mim saber como que eram as coisas naquele século, né? E como ele ia falando e tal. Ele tem hoje 5 ou 6 livros dessa coleção aqui. Eu li todos. Eu tenho só 2 aqui em casa e os outros eu conseguia na biblioteca da escola ou emprestado. Então assim, ó, eu quero dizer pra vocês que sempre vai ter aquele livro que vai dar o clique em vocês. Assim como vocês tiveram o clique pra começar a ler, vocês vão ter aquele livro que vai dar o clique pra vocês gostarem de ler. Então assim, a minha dica é vocês sempre tentarem ler livros de todos os gêneros, antes de vocês receberem esse clique aí. Vocês comecem lendo primeiro livros de ação, livros de suspense, romance, todos os gêneros possíveis que tem. Podem começar por livros finos e depois irem para os livros grossos se vocês quiserem. Mas eu tô falando que se vocês lerem o livro certo, ele vai dar o clique em vocês e vocês vão saber, o meu gênero para leitura é tal, ou é romance, ou é ação, ou é suspense. Porque a partir daquele livro lá, você descobriu que você tem mais afinidade pra ler o tal gênero do que o tal. E isso aconteceu comigo. Eu não me encaixo muito lendo outros livros. Eu só gosto de ler romance, que é aquela coisa daqueles livros que me prende, assim, sabe? E então eu acho que é isso. Você só vai ter esse clique de começar a gostar a ler quando você pegar o livro certo e ele te prender. Se um livro te prender e você não quiser parar de ler, você sabe que esse é o livro certo, que esse vai ser o teu gênero para leitura. E que provavelmente qualquer outro gênero não vão se adaptar contigo. Então, eu espero que isso aconteça com vocês, é claro. Eu estou compartilhando a minha história, que aconteceu comigo, que eu espero que aconteça com vocês também, para vocês se tornarem grandes leitores e fãs da leitura.
E é isso, espero que tenha uma Carina Ricci na vida de vocês, que faça vocês começarem a gostar da leitura e gostar desse mundo aí. E literalmente, gente, a leitura ela não só vai abrir caminhos pra vocês, como também vai melhorar o teu vocabulário, vai fazer com que lá nos textos do Enem ou nos textos da escola você tire uma nota boa, porque você vai saber escrever. Você vai sentir mais segurança quando você estiver falando com alguém, porque você vai ter um vocabulário enriquecido por causa dos livros. Então a única coisa que vai dar isso pra você são os livros, não é a internet ou qualquer outra coisa. É só lendo que você vai se sair bem numa redação ou que você vai se sentir segurança ao falar com uma pessoa. E então, como eu falei, o livro não só abre caminhos, como ele dá 88.001 oportunidades para vocês melhorarem a sua vida. E quando vocês começarem a ler, quando vocês sentirem que esse mundo é tão mágico, porque tu tá lendo um livro e tu tá dentro da história, tu não tá mais aqui no Brasil ou no planeta, tu tá lá na Lua, por exemplo, lá no Sol, dependendo da história. Se for uma história de ficção, por exemplo, tu pode viajar para aquele mundo louco que tá o livro. Se for uma história de romance, igual desse livro aqui, tu pode ir lá pro século XIX, tu vai ser a tia deles, por exemplo. Tu imagina os personagens na tua cabeça, não é a mesma coisa que um filme, que tu tá olhando eles ali todo fisicamente. Por isso que muita gente se ilude quando lê o livro, adora o livro e tá louca pra que lance o filme, porque daí os personagens não são como aquela pessoa imaginou. E isso muitas vezes acontece, porque um livro, ele abre alto a tua imaginação, porque tu vai imaginar os personagens, a cor do olho, provavelmente a cor do olho, cabelo, porte físico, isso o livro vai identificar. Mas como ele vai ser, tu que vai criar na tua mente. Como que é o lugar que tá descrevendo, tu que vai criar na tua mente. E só tu vai ter essa imaginação, só tu vai ter esse pensamento e só tu vai poder estar naquele lugar e naquela hora quando tu tá lendo o livro. Então, sem contar que é muito mágico vocês lerem um livro. Vocês não podem deixar esse mundo pra lá e simplesmente falar, eu não gosto de ler, eu nunca vou gostar de ler. Porque vocês têm que sempre ler livros de qualquer gênero, que um dos gêneros vai dar um clique em vocês que vocês vão gostar de ler. Eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho dos meus livros favoritos que eu tenho aqui na minha prateleira lá, que agora tá vazio, só tá com 3 que eu ainda não li. Bom, então o primeiro é esse daqui, Perdida. O outro dessa mesma série é o Encontrada. Olha, ele é bem mais grosso que o primeiro, e isso acontece muito nessa série. Os livros eles acabavam sempre aumentando o tamanho conforme a história. E isso era uma coisa minha também, que eu não gostava de ler livros grossos. Eu sempre li aqueles pequenininhos. E depois que eu li esse livro, eu sempre procuro livros com mais páginas pra mim ler. A próxima, então, o próximo é esse daqui. Não Se Iluda Não, da Isabela Freitas. Esse livro, na real, ele é mais um ensinamento. A autora, ela conta a história dela, baseada em não se iludir, né? Ele é romance porque tem um casal na história, mas ela relata a vida dela. É bem legal também, e ele tem várias coleções, tem Não Se Apegue Não e uns outros lá. Esse daqui, que é Por Lugares Incríveis, esse livro, gente, ele é realmente incrível, porque é um romance, todos aqui que eu vou mostrar são romances, e é um jovem que queria se matar, e a menina acabou salvando ele na torre, e aí começa a história dos dois. Então é assim, toda a história é entre vida e morte, sabe? Onde os dois querem se matar, mas eles não querem se matar porque eles têm um ao outro. Então dá a entender todo esse outro lado da morte, todo esse lado da vida, o porquê que você tá no mundo, porquê que você não precisa se matar, porque você tem alguém que ama você, porque tem alguém que você quer que fique ao seu lado. E eu queria muito que tivesse o 2 desse livro, eu não sei se vai ter. Alô, Jennifer Niven, pode avisar aí pra gente se vai ter o segundo desse livro aqui, porque a história acaba assim muito, sabe, tu fica muito boca aberta, tu não sabe se morreu, se não morreu, se tá com ela, se não tá com ela, tu fica imaginando muito o que aconteceu. Eu não sei se a autora quis causar isso, que a gente fique imaginando, ou se vai ter o segundo livro. Eu espero muito que tenha o segundo livro, porque eu adorei demais esse livro aqui. Bom, os próximos livros, eles também são uma coleção. Então, o primeiro, que a coleção é Minha Vida Fora de Série, que é o meu xodózinho, né, os meus queridinhos.
que eu tô terminando de ler agora o quarto. E então, assim, é uma coleção também, que tem até o quarto por enquanto, mas eu acho que ela vai lançar o 5 e o 6. E também é uma história de romance, no qual eu comecei a ler no passado, que eu ganhei esse 1 e o 2 eu ganhei de aniversário. Então eu também, né, comecei a ler logo. E assim, na época eu tinha 13 anos e a menina daqui do livro, ela tem 13 anos. Então assim, como tava contando a história dela, eu acabava me identificando, sabe? E tentando fazer as mesmas coisas que ela fazia. E daí então começa a contar a história de como ela conhece o namorado dela. Fiquei muito com essa história aqui e por isso que eu acho que acabou me cativando tanto esse livro. Ele tem o 1 e eu acho que vai ter até o 6 ou 7 por aí. Tem escrito até o 4. Ela vai lançada, eu acho ainda, o 5 e o 6. Então tem o 2 e o 3. E o 4 eu tô lendo ainda. Mas então assim, é uma continuação da história. Eu não vou dar nenhum spoiler aí, então eu não vou contar mais sobre o livro. Só que é uma menina de 13, 14 anos que começa a namorar quando ela se muda de cidade. E o livro é bem legal, assim, bem cativante pra quem tá nessa idade, porque eu acho que a pessoa vai se identificar muito quando começar a ler, porque a Paula Pimenta, ela tem uma linguagem, assim, que é parecida com a nossa linguagem pra escrever os livros, não é aquela linguagem muito informal, sabe? Então, ela consegue cativar a gente e fazer com que a gente sempre queira ler mais o livro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like para interagirem comigo. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários aqui embaixo e me falem se vocês se tornaram grandes leitores e quais são os seus livros favoritos. Se vocês quiserem, eu posso gravar mais um vídeo com dicas para se tornar grandes leitores e os meus outros livros favoritos, tá bom? Beijão!